Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, que a paz do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos da live. Que Deus abençoe as nossas vidas. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Agradeço ao pastor Renato também pela essa rica oportunidade que nos concede. É só Deus. É só Deus na causa. Sem Ele nós não podemos fazer nada. E Ele se faz presente neste lugar, né? Isso que é tremendo. Quando Jesus ele se faz presente em nosso meio, o mal ele tem que sair. O mal ele não suporta a presença de Jesus, né? É interessante quando Jesus ele chega perto lá daqueles endemoniados de Gadareno lá, né? Aqueles endemoniados já falam: o que você vem aqui? Já vem nos atormentar antes do tempo? Olha só como que a presença de Jesus. O mal não suporta a presença de Jesus. Glórias a Deus. Por causa disso que nós temos que estar cheio da presença de Deus. Porque aonde nós estivermos, o mal ele não vai ficar, ele vai sair, porque nós temos a presença do Senhor. Glórias a Deus. Hoje é o culto de missões. E nada melhor do que falar de missões, de ensinar nós sobre missões, é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela tem todos os ensinamentos para as nossas vidas espirituais, é a palavra de Deus, né? Ela nos ensina como nós devemos ser, como homens, como mulheres. A palavra de Deus, ela nos ensina tudo isso. Como ser pais, como ser mães, como ser filhos. A palavra de Deus, ela nos ensina como ser cristão de verdade. E é tremendo. Então, vamos falar um pouco de missão. E o que é missão? Missão é um encargo, uma incumbência, um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Missão é um conjunto de pessoas que recebem um encargo a cumprir. A missão diplomática é um exemplo. Então, quando Jesus ele vem nessa terra, ele escolhe os 12 discípulos, ele dá uma missão para os 12 discípulos. E da mesma forma que Jesus ele dá a missão para os 12 discípulos, ele dá a missão para nós também. E qual que é a missão que Jesus dá para mim e para você? E o texto que eu quero ler é lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Então, todos nós que aceitamos Jesus, todos nós que somos batizados, nós temos uma missão. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, a partir do momento que nós descemos as águas, Jesus ele nos manda para uma missão. E no versículo 15 vai dizer assim, e disse Jesus, e disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Então a minha e a sua missão é pregar o evangelho a toda criatura. Como foi pregar, as meninas aqui fizeram o ensaio, aqui a coreografia aqui, é pregar para todos os povos, para todas as línguas e nações. Aí, aqui no 16 vai dizer assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, a nossa função é pregar o evangelho. Se a pessoa crer, se ela não crer, aí ela vai dar conta com Deus. Amém? Pode se assentar? Já foi orado. Louvado e agradecido é o santo nome de Jesus, né? Então, a nossa missão, amados irmãos e irmãs, é pregar o evangelho. Nós fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura, a todos aqueles que, às vezes, as pessoas elas acham que ser missionário tem que ir para a África, tem que ir para outro país. Às vezes, o próprio vizinho da gente não conhece o evangelho. Então, o Jesus ele vai dizer que pregar o evangelho a toda criatura. E Jesus ele vem, ele ensina os discípulos, ele capacita. E para nós ser missionários de Cristo,
nós temos que ser capacitados por Ele. Pode ver que Jesus, Ele escolhe os 12 discípulos, os 12 discípulos caminham com Jesus, os 12 discípulos olham como Jesus faz. Lá no Marcos 6, versículo 6, Jesus ele vai dar instruções aos discípulos. Marcos capítulo 6, versículo 6. E admiravam-se a incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Aí no versículo 7 vai dizer assim, ó, chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então, Jesus ele nos escolhe, Jesus ele nos chama para pregar o evangelho. Por causa disso que nós temos que revestir de toda a armadura de Deus. Por causa disso que nós temos que ser cheio da presença de Deus. Teve uns aqui que foram expulsar demônio, eles apanharam. Porque não estava preparado. Olha a importância de nós se preparar. Nós não tem como pregar o evangelho sem se preparar, sem conhecer a palavra. Não tem como. Porque o inimigo das nossas almas, o diabo, ele conhece mais do que a gente. Às vezes a gente acha que ele não conhece, mas ele conhece mais do que a gente. Imagine, ele estava lá na glória, ele estava lá com Deus. Então ele conhece como que é lá. E ele sabendo disso, ele não quer que eu e você vá para lá. Ele não quer que as pessoas que estão aí fora, pessoas que não conhecem o evangelho, não vão para lá, para a eternidade com Jesus. E ele vai fazer de tudo para tentar impedir dessas pessoas que estão aí fora, que não conhecem o evangelho, de não conhecer, para não ir viver a eternidade com Jesus. Por isso que nós fomos chamados para pregar o evangelho, para buscar as pessoas que estão lá fora, para interceder por elas, para que elas conheçam a Cristo. Qual que é a minha e a sua função? Tem a passagem, é interessante, a palavra de Deus ela é tremenda. Olha como que nós, um homem assim que eu vejo assim, um exemplo assim, o João Batista. Hoje nós vivemos num tempo onde os pregadores eles querem ser conhecidos mais que Jesus. Eles colocam lá, às vezes eles fazem uma propaganda deles, vai estar o homem de Deus, não sei o quê, vai estar fulano, vai estar cicrano. E João Batista, esse homem, se nós seguirmos o exemplo desse homem, ele vai dizer que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu desapareça. A minha e a sua função não é se aparecer mais que Jesus Cristo. A minha e a sua função é fazer que Jesus apareça e nós desapareça. Que Ele cresça e nós diminua. Glórias a Deus. Então, João Batista, olha só que tremendo. João Batista. Muitas vezes as pessoas, os pregadores, querem ser conhecidos mais que Jesus. O nome deles eles querem que o nome deles seja levado por toda a terra. Misericórdia, irmão, misericórdia. Então, por causa disso que nós, eu falo, a gente tem que ser assim, se Deus usar nós, a pessoa nem lembrar de nós, amém. Importante que ela lembre de Cristo. Importante que ela glorifique a Deus. Se ela não vir falar agradecer você, mas ela agradar a Deus, se ela ficar firme com Jesus, glória a Deus por isso. Se ela nem lembrar, se ela passar por você e nem olhar para a tua cara, mas se ela estiver na presença de Deus, se ela glorificar a Deus, isso que é o importante. Nós não estamos aqui para receber glória. Quem está aqui para receber glória é o Senhor e Salvador. Aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. O homem quer tomar glória para Ele. E nós estamos vivendo nos últimos tempos, que a Bíblia está se cumprindo. Que nos últimos tempos se levantaria homens amantes de si mesmo. Olha só que interessante, no Mateus capítulo 11, versículo 2. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo,
mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Então, olha só como que Deus é tremendo. Deus tem que ser glorificado. Ó, eu quero que vocês fiquem com essa mensagem. Eu não quero nem que vocês lembrem qual que foi o pregador dessa noite. Mas eu quero que vocês lembrem dessa mensagem de Jesus. Que Jesus venha estar no teu coração. Que Jesus venha estar na tua vida. Quem que era o pregador do dia 30 de maio? Nem lembro, mas qual que foi a mensagem? A mensagem foi, tem que pregar o evangelho a toda criatura. E isso é importante, lembrar que você tem que pregar o evangelho para toda criatura e o nome do Senhor vai ser glorificado. Olha só que interessante. João Batista, ele, preocupado com seus discípulos, vê lá se é Jesus, lá vê se é o Messias. E os discípulos de João Batista vão até Jesus, aí Jesus dá a resposta, fala para João Batista: os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, aos pobres é pregado o evangelho. Aí o que acontece? Aí depois de um tempo ali, João Batista, decapitado. O João Batista cumpriu o propósito de Deus. E assim, a mim e você, cumpriu o propósito de Deus. Não importa se nós vamos ser conhecidos. Não importa, nós não temos que ser conhecidos mesmo. É Jesus que tem que ser conhecido. Pode ver a humildade de João Batista. Que ele cresça e eu diminua. Isso é tremendo. Hoje eu vejo que está sendo assim, que eu cresça e Jesus diminua. Que eu apareça e Jesus... Está sendo desse jeito, irmãos. Infelizmente está sendo desse jeito, mas nessa igreja, nesse ministério, é Jesus que vai aparecer, é Ele que tem que ser glorificado, é Ele apareça e nós desapareça, e Ele cresça e nós diminua. É essa a nossa função. Nós não temos que ser lembrados, não, é Jesus, é Ele, toda a honra, toda a glória, todo louvor. Glórias a Deus. Então Jesus, ele vai escolher os discípulos, Jesus ele vai capacitar, Jesus ele vai ensinar, e é assim que nós temos que fazer, nós temos que aprender com Jesus, aprender com a palavra, para nós ensinarmos outras pessoas. A partir do momento que aquela pessoa estiver andando sozinha, glória a Deus, é essa a nossa função. Não é fazer com que a pessoa fique dependente da gente. É fazer com que essa pessoa seja dependente de Jesus. É Ele que é a videira verdadeira. É nele que nós temos que ficar arraigado. É nele que nós temos que ficar firme. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é em Jesus, é Ele. A honra, a glória é dele. Glória a Deus, louvado e agradecido é o santo nome de Jesus. Então Jesus, ele escolhe os discípulos, capacita. Então o que nós precisamos para ser missionários? Aprender da palavra. Aprender a palavra. Não tem como. E os discípulos, eles estavam andando com a palavra viva. Estava ensinando ali, andando com ele, demonstrando para eles. O próprio Senhor estava ali, ensinando eles como fazia. Aí teve uma parte que Jesus escolhe mais 70 ali, para ir 2 em 2 ali, Esse é o nosso Jesus. Então Jesus, ele chamou você, meu irmão. Jesus, ele chamou você, minha irmã, para pregar o evangelho, para anunciar. Não tenha medo do inimigo, você foi chamado. Jesus, ele te deu autoridade. A partir do momento que você conhece a Cristo, a partir do momento que você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, a partir do momento que você recebeu o Espírito Santo, você tem autoridade. O inimigo não tem poder contra a tua vida. Vai em frente, meu irmão, prega o evangelho, anuncia Cristo.
Glória, é essa a nossa função, anunciar Cristo. Então, Jesus, ele aparece ali, ensina os discípulos. Então, nós precisamos aprender da palavra. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, é interessante, que vai dizer assim, ó: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, olha só, Jesus escolhe os discípulos ali, capacita, aí Jesus ele é entregue, Jesus é crucificado, Jesus morre, Jesus vai ao inferno, pega a chave do inferno e da morte. Então, o diabo ele não tem nem poder sobre o inferno. O diabo não tem poder nem sobre a morte. Porque quem que está com a chave da morte e do inferno? É Jesus. É Jesus. Pode ver o que Jesus fala, que nós não devemos temer aquele que mata a carne, mas temer aquele, além de matar a carne, pode enviar a alma para o inferno. Então, quem envia a alma para o inferno é Jesus. Que ele que está com a chave da morte e do inferno. Ele que determina quem morre, quem não morre, é Jesus. O diabo não tem poder, não. O diabo não tem nem casa. Ele age nos ares. Potestade e principado. Ele age nos ares. Mas ele não tem casa. Ele fica rodeando a terra ali. Ele fica rodeando, enganando as nações. Por causa disso que nós temos que se revestir da armadura de Deus. Por causa da nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, é contra as potestades e principado. E o inimigo ele não quer que nós anunciemos o evangelho, por causa disso que tem muito desânimo, por causa disso que tem muita luta. Às vezes a gente se sente cansado espiritualmente, porque está nos ares isso aí, está nos ares. Por causa disso que é importante de nós estarmos na igreja, se revestindo. Por causa disso que é importante de nós estarmos num culto de oração. Porque um ajuda o outro. É que nem sempre foi falado aqui, cada um é uma brasa aqui, ó. Aí juntando uma brasa com outra brasa, vai dar uma labareda. Vai dar um fogaréu aí, ó, que vai queimar todos os demônios. Então, por causa disso, que nós temos que estar reunidos, orando, buscando a Deus, para que o inferno, não, as potestades, os principados, olhem lá e falam, não, está pegando fogo lá naquela igreja lá, está pegando fogo lá na nação cristã lá, eu estou vendo uma chama que é diferente, porque tem pessoas orando lá, e o nome de Deus está sendo glorificado. Não vamos chegar perto, senão nós vamos ser queimados pela glória de Deus. É o que eu vejo assim, ó. Por exemplo, assim, quando nós estamos aqui no culto, nesse domingo aqui, eu tenho certeza que tá, é que nem uma fornalha, assim, ó, no espiritual eu estou vendo uma fornalha aqui, ó, saindo fogo aqui, ó, saindo fogo pelas portas, saindo fogo pelo ar, aqui, ó, cheio de brasa, e as potestades olhando aqui para baixo, pegando fogo. Não vamos chegar perto lá, porque está pegando fogo. Se nós chegar perto, nós vamos ser queimados. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é tremendo. Por causa disso que eu amo esse Jesus. Por causa disso que nós temos que amar esse Jesus. Porque é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá ânimo, é Ele. Então, para pregar o Evangelho, tem que conhecer a palavra e tem que ter o poder do Espírito Santo. Pode ver que Jesus ele vai ficar... Depois que ele é crucificado, ele vem e ensina os discípulos ali, ó, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, por causa disso, nós temos que estar preparados, nós temos que estar cheios do Espírito Santo para fazer a obra. Porque daí Jesus ele vai dizer, ó, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Primeiro nós vamos ser testemunhas em Jerusalém, depois nós vamos ser em toda a Judéia, e depois nós vamos ser em Samaria, aí depois nós vamos ser nos confins da terra. Nós queremos, muitas das vezes, as pessoas querem ir lá na África,
se ela não consegue evangelizar nem na empresa que ela trabalha, nem no lugar que ela trabalha, nem no colégio que ela estuda, nem nos vizinhos dela ali, ela evangeliza. Às vezes, o vizinho não sabe nem que ela é uma cristã, ou que ele é um cristão, ele é disfarçado. As pessoas têm que olhar para mim, para você, e olhar, esse homem, essa mulher são diferentes, eu vejo algo diferente na vida dela. Porque nós podemos anunciar o evangelho por palavras e por testemunho também. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 3, olha o que vai dizer lá. Então nós pregamos o evangelho com a nossa vida também, com o nosso testemunho. Olha que interessante, vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, olha só como que é importante de nós sermos testemunha. Nós somos carta escrita. As pessoas olham para mim, para você, olha, há uma carta de Cristo andando lá. É isso que as pessoas têm que olhar para mim e para você. O que você está sendo nessa terra? Está sendo carta de Cristo? As pessoas, elas têm que conhecer, têm que saber que nós somos cristãos. É uma forma de evangelizar. É uma forma de pregar o evangelho. Muitas das vezes as pessoas têm vergonha de dizer que é cristão. Tem vergonha de falar a verdade, às vezes para não perder a amizade. E nós temos que falar a verdade. Então, Jesus ele fala, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestir. Daí, revestido de poder. Aí não tem um ensinamento de missão melhor do que o Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, ele vai nos ensinar como evangelizar, como fazer missão. E no capítulo 2 vai vir a vinda do Espírito Santo. Aí no versículo 14, Paulo vai pregar uma mensagem. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão, nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção nos que vou dizer. Esses homens não estão bêbados. Então ali, Pedro ele vai estar ensinando ali o povo, que o povo estava achando que aqueles que foram batizados com o Espírito Santo estavam embriagados. Então, Pedro vai dizer, não, é o Espírito Santo, é a promessa que lá em Joel foi profetizado, que nos últimos tempos eu derramaria o meu Espírito sobre toda a carne. E aqui em Atos começa ali o derramar do Espírito Santo, e o derramar do Espírito Santo está até em nossos tempos. Se nós pedir para Deus, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser usado pelo Senhor. Então, daí Pedro ele vai pregar a mensagem. Aí no 37, 3.000 batizados. 3.000 almas aceitam Jesus. 3.000 almas se achegam aos pés de Jesus. Quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E Deus chamou você nessa noite, irmã. Creia que Jesus te chamou, te escolheu para pregar o Evangelho, para anunciar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não há salvação, sem Ele não há encontro com Deus na glória.
com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, não tem como nós ter uma vida abençoada fora de Cristo. Você quer ganhar as lutas? Você quer ganhar as provas? Você quer passar pela dificuldade? Tem que estar em Cristo. Você quer vencer as batalhas? Tem que estar em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então não há vitória fora de Cristo. É só Ele que nos garante a vitória. É só Ele que nos abençoa. É só Ele que nos leva para morar no céu. Oh, glória! Isso nós temos que ficar felizes. Ei, Jesus, obrigado, Jesus. 3.000 almas ali se rendem. E é interessante a pregação de Pedro aqui, ó. Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe. Isso é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então Jesus, ele nos chama para ser testemunha de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, vai dizer assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Imagine que, olha só que privilégio. Imagine embaixadores, que chique, né? Que chique, né? Nós temos que ficar agradecidos muitas vezes. Nós não se alegramos porque Deus nos chamou. Nós temos que se sentir honrado. Imagine, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. 2 Coríntios 5, 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Olha só que interessante aqui, ó. Como se Deus exortasse por meio de nós. Olha como que nós temos que se sentir alegre. Nós temos que se sentir honrado. Sabe o que nós temos que sentir assim, orgulho. É orgulho de ser cristão. É uma coisa que muitas vezes os cristãos eles não se sentem orgulhosos de ser chamados. Imagina aqui, olha só que privilégio. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus, por meio de nós, em nome de Cristo, exortasse por meio de nós. Então nós somos instrumento nas mãos de Deus. Nós somos, olha que privilégio, embaixadores. Às vezes tem os embaixadores do país aí, né? O embaixador do Brasil lá na Alemanha, ele se sente importante, mas eu me sinto mais importante que eles. Eles podem ganhar dinheiro aqui na terra, mas o que eu vou ganhar é a vida eterna. O que eu já ganhei é a vida eterna. Isso não tem preço que pague a vida eterna. Eles podem ganhar muito dinheiro, pode perder a salvação. Nós temos que, aí que está, nós temos que ser embaixadores de Cristo. Se tiver que morrer por Cristo, vamos morrer, não vamos negar a fé, porque o que Deus tem preparado para nós. Se nós imaginar, se nós ver o que a Bíblia ela só mostra o que a nossa imaginação alcança. Mas o que Deus tem preparado para nós, os nossos olhos não viu, os nossos ouvidos não ouviu, e nem chegou aos nossos corações o que Deus tem preparado para nós. Eita glória! Só isso nós temos que dar glória e aleluia, pular e gritar. Ei, Jesus! Eita lá! Ei, Jesus! Embaixadores, nós somos embaixadores, nós temos que se sentir orgulhosos de ser embaixador. O que você é? Eu sou embaixador de Cristo.
Ó, que chique. Eu sou embaixador de Cristo. Ai, que privilégio. Que honra, embaixador de Cristo. Aonde você estiver, você é embaixador de Cristo. Você está lá para representar Cristo. O lugar que você está para representar Cristo. Como é que nós estamos representando Cristo? Dentro de casa, tudo. Olha que responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Deus maravilhoso, Deus santo. Que responsabilidade, irmãos. Que responsabilidade. É uma honra, mas é uma responsabilidade. Glória a Deus. Então, Atos dos Apóstolos vai mostrar ali o começo ali do... Na verdade, lá quando Jesus escolhe os discípulos ali, ele já vai ensinando já a missão, né? Fazer missão, pregar o evangelho, anunciar a toda criatura. Aí no capítulo 3 de Atos, versículo, esse aqui foi falado ontem, mas vamos falar que a palavra de Deus, ela se renova, né? Ó, a cura do coxo ali, vai só que no capítulo 3, versículo 3. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-os juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro. Mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. E pegando-o na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, e pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu um homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Olha só, a nossa função é ajudar as pessoas. Às vezes a pessoa ela vem pedir algo para você, se você não tiver, fala assim, ó, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. É Cristo que nós temos que apresentar para as pessoas. É Cristo, é Cristo. Ó, pode ver que Pedro aqui, João, ele estava indo no templo adorar a Deus. Esse coxo estava lá pedindo esmola. Ali, todos os dias ele pedia esmola. E de repente, chega Pedro, cheio do Espírito Santo. Olha só a importância de nós termos o Espírito Santo. Porque daí no momento certo, Deus nos usa para alcançar as pessoas, para trazer essas pessoas para a igreja. Quantos coxos não tem aí fora? Coxo espiritual. Coxo que não consegue vir para a igreja. Coxo que está travado, muitas das vezes, no lar. Coxos que ficaram dependentes das lives. Que Deus venha trazer você nessa noite. Que Deus ele venha levantar você nessa noite, em nome de Jesus. E você venha cultuar o nome de Deus. Venha glorificar o nome de Deus aqui, em nome de Jesus. Essa pandemia, ela deixou muitas pessoas acomodadas. As pessoas não conseguem vir para a casa de oração, não conseguem se reunir. E o que o inimigo de nossas almas ele quer é fazer com que a igreja se separe. Quer que cada um fique no seu canto, não se una. Porque quando nós se unimos como o corpo de Cristo, nós temos força, nós temos poder, porque o poder vem de Deus, e Deus ele se alegra, e Deus ele se agrada quando nós se reunimos para adorar o nome do Senhor. O fogo desce, a glória desce. Pode ver. Ali, quando o Espírito Santo desceu, estava todos reunidos.
Não estavam todos espalhados, era todos reunidos. Aí veio um vento veemente impetuoso e encheu a casa da glória de Deus, e todos foram batizados com o Espírito Santo. Olha só a importância de nós estarmos unidos, de nós estarmos com o mesmo pensamento. Aí Deus, Ele acrescenta almas, Ele acrescenta almas, Ele acrescenta almas. E é isso que Ele quer fazer. Glórias a Deus. Então esse coxo, olha só, eles pegaram o coxo e entraram todos juntos para o templo, pulando, adorando, glorificando o nome de Deus. E assim a nossa função é trazer as pessoas que estão lá fora, precisando, trazer aqui. E Deus, Ele transforma, Deus, Ele liberta, Jesus, Ele salva. Atos capítulo 4, versículo 4. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens, quase 5.000. Olha só a missão aqui do Pedro. Primeiro ali eles vão perante Sinédrio, por causa que eles foram usados para curar o coxo ali. E, é outra coisa, por causa disso que nós temos que estar revestidos. Quando começa a ser usado por Deus, vem o levante, vem as lutas, porque o inimigo, ele não vai se agradar. Então, se está vindo luta na tua vida, se alegre, porque você está no caminho certo. Não desista, não desanime. Olha só, então, os dois ali, eles foram usados para curar o coxo, aí depois, eles foram levados diante do Sinédrio, aí eles foram presos, aí eles foram açoitados. É interessante que eles saíram tudo alegre de lá. Imagine, quem será que se alegrar por apanhar? E eles aqui se alegraram. E a gente tem que se apanhar por causa de Cristo, glória a Deus. Mas se apanhar por outra coisa, por ser vergonhice, não é para a glória de Deus. Eles se alegraram porque eles apanharam por causa de Cristo. Isso aqui é glória para Deus. Agora, apanhar por causa de coisa errada, Deus não se agrada. Deus nem está nesse negócio. Eu apanhei lá, não sei o que lá. Tem que saber por que apanhou. Eu fui insultado lá. Por que foi insultado? Por que foi xingado? Se nós for xingado por causa de nós sermos cristãos, glória a Deus. Agora, se nós for xingado por outra coisa que nós falamos muitas vezes que não é de Deus, aí a gente tem que ficar quietinho, perdão, Deus. Agora, se nós apanhar porque falar a verdade, se converta em nome de Jesus. Aí, se nós apanhar, se nós levar um tapa na cara, se nós for xingado, se nós for bofeteado por causa de Cristo, glória a Deus. Aqui eles apanharam porque Deus usou eles para curar o coxo. Porque ele estava pregando Jesus Cristo. Eles estavam anunciando Jesus Cristo. Por causa disso que eles saíram alegres. Entendeu como que é? É interessante. Então, é outra coisa. A gente tem que saber por que muitas vezes nós somos atacados também. Porque nós somos ofendidos. Se é que é por causa de Cristo, então é uma coisa que a gente tem que analisar. Agora, se você é xingado, se você é mal falado, por aquele irmão lá, nossa, eu falei para ele mentir lá, ele não mentiu lá. Esse irmão, por que ele não mentiu lá? Daí fica falando mal. Glória a Deus. Se a pessoa maldizer você porque você não quis mentir, porque você não quis fazer coisa errada. Agora, se você fazer coisa errada, aí você ir lá, vir as consequências, aí você tem que assumir a bronca. Deus não tem nada a ver com isso. Então, olha só a importância, como o cristão ele tem que estar orando e vigiando todo o tempo. Tem que estar analisando por que das lutas, por que das lutas também. Se você está tendo luta por causa que você está vindo para a igreja, se você está vindo para a oração, glória a Deus.
Agora, se você está tendo luta, tendo prova, porque você não tem compromisso com oração, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a obra de Deus, aí vai ter as consequências. Infelizmente, é dessa forma. Porque Deus, Ele é justo. Deus, Ele é justo. E Deus, Ele vai fazer justiça se nós estivermos na obediência dEle. Às vezes as pessoas querem que... Às vezes as pessoas acontece alguma coisa, por exemplo, no emprego da pessoa, ou algum lugar, ela quer que Deus faça justiça. Mas será que o que ela fez lá é uma coisa que não agradou a Deus, ou que não era de Deus? Então, olha só a importância de nós estarmos na obediência, porque se nós estamos na obediência, Deus, Ele faz justiça. Deus, Ele nos honra. Glória a Deus. Então, aqui, ó, olha só, depois ali que eles foram levados ao Sinédrio, enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram o sacerdote, o capitão do templo e o saduceu, ressentindo porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição entre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, olha só, eles foram presos, através da prisão dele, 5 mil, quase 5 mil pessoas aceitaram Jesus. Imagine, por causa da prisão desses homens. Quase 5 mil homens, quase 5 mil almas se renderam aos pés de Jesus. Quando acontece algo na nossa vida, ou perseguição, pode ver, quando Estevão ele foi morto lá, depois o que aconteceu? Paulo ali, o Saulo, se tornou Paulo, se converteu, e olha só o que Deus ele fez na vida de Paulo. Por causa do mártir, eu tenho certeza que mais almas ali se renderam aos pés de Jesus. Então, quando o cristão morre, que ele não morre, ele vai para a glória. Aí é outra coisa que nós temos que deixar também, um legado aqui. Quando Deus ele nos recolher, antes que ele arrebata a igreja, as pessoas falam, nossa, o exemplo, o Maico, nossa, é o homem de Deus. Se eu fazer as coisas erradas, nossa, o Maico, nossa, misericórdia dele. Está repreendido. Mas a gente tem que deixar um legado aqui. A gente tem que deixar um legado aqui nessa terra, para que as pessoas, elas olhem, nossa, porque até depois da morte, pessoas se convertem, sabia? Até aí, viu? Então, olha só, eu já vi testemunho que, por exemplo, a mãe e o pai oravam pelos filhos, os filhos não aceitaram Jesus depois que o pai e a mãe morreram. Depois que eles morreram, os filhos foram para a igreja. Os filhos voltaram e tem um monte. Então, olha só como a morte no cristão ainda dá fruto. Então, nós temos que deixar um legado aqui. Se Jesus não nos levar, se Jesus não nos arrebatar antes, se nós morrer antes do arrebatamento, nós temos que fazer, as pessoas têm que olhar para mim e para você e falar que é um exemplo de homem, um exemplo de mulher. Nós temos que deixar esse legado, porque também vai ganhar almas. Então, olha só, através da prisão de Pedro e João, olha só, através da prisão. E é interessante, olha só como é tremenda a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos. Quanto mais eles eram perseguidos, mais a igreja crescia. A tendência é a igreja crescer quando tem perseguição. Quando nós perseveramos, a igreja cresce e o nome do Senhor é glorificado. Então, através da prisão desses homens, quase 5 mil pessoas quase 5 mil homens ali se renderam aos pés de Jesus. Aí depois eles vão apanhar lá. Mas eles vão apanhar, mas eles vão sair glorificando. Nossa, é até interessante a forma que eles saíram aqui, ó. Nossa, nós apanhamos por causa de Cristo. Glória a Deus. Imagina que loucura.
Você sair lá fora assim e falar, nossa, acabei de levar uma surra, mas você está alegre? Não, eu apanhei por causa de Cristo. Imagine. É só Jesus na causa, por causa disso que nós temos que estar com Jesus. Até ali Estevão, ali quando foi morto, ali, ó, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que ele faz. Olhou para o céu, viu Jesus, a destra do Pai lá. Ó, glória, eu estou indo para o Senhor. Olha só a importância de nós estarmos com a presença de Deus. Nós estamos cheios da presença, buscar essa presença, que essa presença, ela não faz nós temer. Ela faz com que nós vamos para a guerra, vamos para a luta, porque maior é quem está conosco do que quem está no mundo. É Jesus, Ele está conosco. Atos capítulo 8. A palavra de Deus ela é tremenda. É tremenda. Eu amo a palavra de Deus. Atos capítulo 8, versículo 1. Vai falar de Saulo ali, ó. Saulo persegue a igreja. Naquele dia, Atos capítulo 8. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte, pregando a palavra. Felipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Felipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de todos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Olha só como é importante nós estarmos cheios da presença de Deus. Porque onde nós vamos, nós levamos a alegria do Espírito, nós levamos a libertação que o Espírito Santo faz, que a presença de Deus faz. Porque nós somos luz. Nós somos luz. Aonde nós vamos incomodar as trevas. Essa é a tendência. Luz é para incomodar as trevas. Então, ali Felipe, ele vai pregar o evangelho. Então, o missionário é esse aí, ó. Ele vai aonde o Espírito levar. Aqueles que são cheios do Espírito Santo são que nem o vento, né? Você não sabe de onde que vem, para onde vai. São todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Vai ter uma parte que eu não lembro qual que é. Acho que era Pedro ou Paulo, não lembro. Que a intenção deles é para ir para uma cidade. Aí o Espírito Santo falou para eles que não era para eles ir para aquela cidade. Aí mandaram para outra cidade. Então, olha só. Paulo. Então, olha só a importância de nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Porque, é outra coisa. O cristão ele tem que estar ali, ó, na direção do Espírito Santo, pedir orientação para o Espírito Santo. Porque o cristão, aonde ele vai, tem um propósito. Então, por causa disso que o cristão ele não é mais dono da sua vida. A palavra de Deus fala que nós somos escravos de Cristo. Que Cristo é o nosso Senhor. Então, nós não temos mais autoridade sobre as nossas vidas. É Jesus que tem autoridade. É Ele que tem o domínio das nossas vidas. Então, por causa disso que tudo que nós fizer, nós temos que pedir autorização para Ele. Se é uma viagem, Deus... eu vou viajar, estou com uma intenção de viajar. Será que eu posso ir? O Senhor me libera? Será que lá vai ter um propósito, algo para o Senhor? Senhor, eu quero ir lá, eu quero passear, eu quero descansar, eu quero se divertir, mas eu também quero ser usado pelo Senhor lá. É isso que nós temos que fazer. E pedir autorização para Ele. Porque se Ele falar que não, por causa disso que nós temos que estar sensível, vai fazer visita, por exemplo, para parente. Eu e a Rita, nós somos assim. Vamos para fazer visita, ir visitar parente, Deus, podemos ir. Deus fala não, nós não. Se Deus falar agora, você pode ir. Nós vamos. Porque nós sabemos que vai ter algo lá, que Deus vai fazer algo lá.
Então, o cristão ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Ele não pode ser guiado como não tivesse dono. Porque quando eu era do mundo, era escrava do mundo. Agora nós somos de Cristo, nós somos escravos de Cristo. E Ele é o nosso Senhor, é Ele que nos manda, é Ele que faz o que Ele quiser. Nós somos instrumento na mão dEle. É isso que nós temos que entender. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Nós somos instrumento. E se nós aceitar isso, pode ter certeza que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Agora, se nós quiser andar do nosso jeito, não, vou fazer do meu jeito. Eu vou ir para onde eu quiser. Não. Aí nós vamos quebrar a cara. Mas quando nós vamos tudo na direção de Deus, tudo na direção do Espírito Santo, pode ter certeza que a vitória é garantida. Não, mas os apóstolos aqui oraram pelo coxo, foram usados para curar o coxo, depois eles foram presos e apanharam. Mas como pode isso? Mas só que depois teve quase 5.000 homens convertidos. Então, até quando o cristão é preso, até quando o cristão apanha, ele vai ter conversão de almas. Até na luta, até na dificuldade, tem propósito de Deus e tem almas que vão se render ao Senhor, porque o que acontece? O sol brilha para todos, a chuva vem para todos, a tempestade vem para todos, mas o que nos diferencia é que nós temos Cristo. A pessoa do mundo, ela se desespera. A pessoa do mundo, ela entra nas drogas. A pessoa do mundo, ela entra em depressão. A pessoa do mundo, ela se suicida. A pessoa sem Cristo, ela faz isso. Mas a pessoa com Cristo, o que ela vai falar? Da onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Eu olho para o alto, de onde vem meu socorro vem do Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, eu não estou aguentando essa luta, eu não estou aguentando essa prova, me ajuda. Aí o Espírito Santo vem, renova, tira aquela angústia, tira aquela tristeza, e o nome do Senhor é glorificado. Então, olha só a importância de nós estarmos cheios do Espírito Santo. De nós termos a convicção também, porque o Espírito Santo está ali querendo nos ajudar. O Espírito Santo falta você fazer isso aqui, né? Você, ó. E você, muitas das vezes, procura a ajuda de outras coisas. E o Espírito Santo está ali, ó, usando pessoas para te ajudar. E muitas vezes nós não enxergamos. Mas nessa noite, o Espírito Santo renova a tua vida. Renova, meu Deus, em nome de Jesus. Tira toda a angústia. Tira, meu Deus, toda a aflição. Tira, meu Deus, tudo aquilo, Pai querido, que atrapalha. Meu Deus, abre os olhos espirituais. Assim, meu Deus, como o profeta do Senhor lá, Senhor Eliseu, que ele ora para o servo dele, para o moço dele ver o exército, Pai querido, lá. E aquele moço, ele ficou desesperado. Falou para Eliseu, está vindo um exército ali, nos cercando ali, ó. Aí Eliseu ora, Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos do moço. E o Senhor abriu e viu, maior quem está conosco do que quem está no mundo. E Jesus vai abrir os teus olhos nessa noite, vai mostrar para você que maior quem está com você é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é Ele que é maior na tua vida. Somente creia que Ele está na tua vida e você não vai perecer. E tudo que você está passando é para a glória de Deus, é para a honra e glória de Deus. Atos capítulo 8, 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Quem não tem Espírito Santo vai receber nessa noite, em nome de Jesus. Quem não tem certeza do Espírito, que tem o Espírito Santo, no final vem aqui, nós vamos estar orando, eu pedi para os pastores orar, impor a mão que vocês vão receber o Espírito Santo. Quem não tem, vocês vão receber o Espírito Santo. Aqui, ó, eles oraram
Eles sabiam do Evangelho. Eles foram batizados nas águas, mas eles não tinham o Espírito Santo. Então, quem não tem Espírito Santo, quiser vir na frente aqui depois, nós vamos orar, nós vamos impor a mão, e o Espírito Santo vai descer sobre a tua vida. Atos capítulo 8, versículo 29. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o Senhor entendeu o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explica? A coreografia aqui, ó. A coreografia falou: aonde eu enviar, se não tem ninguém que eu envie, o hino aqui, ó. Mas aqui olha só, e tem pessoas assim. Tem pessoas que nem esse homem aqui, ó, que não, elas leem a palavra, mas não entendem. Por causa disso que é importante nós aprender a palavra, pedir para o Espírito Santo ali nos ensinar toda a verdade. O Espírito Santo, Jesus, ele enviou o Espírito Santo para nos ensinar toda a verdade. E para explicar, esse homem aqui, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? Olha só a importância da missão, é isso também. A missão, o missionário, ele é para ensinar, é para explicar. Aí, como poder entender se ninguém me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se ao seu lado. Aí o Felipe vai explicar ali, vai falar que está falando de Jesus, do Cristo, do Salvador, nosso Senhor. Aí ele vai ser batizado. É interessante aqui, olha só. Então o Espírito disse a Felipe. Olha só a importância de nós estarmos ligados com o Espírito Santo. Imagine. No versículo 29. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem. Imagine você estar andando na rua assim, no mercado, ou no shopping, ou lá no centro de Curitiba, ou na praia, ou um lugar que você estiver lá. Aí Deus fala para você: vai para aquela pessoa lá e fala do meu amor por ela, para ela. Vai lá, fala do meu amor, fala que eu amo muito ela. Fala para ela voltar para os caminhos de Jesus. Fala para ela, volta para os caminhos de Jesus. Volta para os caminhos de Jesus, que Jesus tem o melhor para você. Jesus, ele está de braços abertos para você. Imagina o Espírito Santo chegar para você e fala para aquela moça lá, que está afastada. Volta para os caminhos. Fala para aquela moça que não conhece Jesus. Eu quero se apresentar para ela. Que eu tenho o melhor para ela, eu tenho vida para ela, eu tenho a minha presença para ela, eu tenho o melhor para ela. E Deus, ele só tem o melhor para nós. Deus só tem o melhor para nós. Deus, ele só quer o melhor de nós. Se Deus não quisesse o melhor para nós, ele não enviaria Jesus para morrer por nós. Só o fato, ele deu ali, o seu único filho. Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que amor desse Deus aí maravilhoso. Enviou seu único Filho para que através do sacrifício nós venha ter vida, e vida com abundância, e vida na presença do Senhor. Nada de sofrimento, nada de angústia. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Ei, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Atos 10. O centurião Cornélio. Olha missões aqui, tudo aqui é missões aqui, Se você quer saber sobre missões, é só você ler Atos dos Apóstolos. Você vai sair daqui, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ser um bom missionário. Você vai ler Atos dos Apóstolos e fala: nossa, esses missionários aqui é só Deus mesmo. Quer aprender sobre missões? Não precisa você fazer lá, às vezes, um curso teológico sobre missões. Aqui,
Esse aqui é o melhor curso, ó. Esse aqui é o melhor curso, ó. E melhor ainda, sabe quem que é teu professor? O Espírito Santo. Porque Jesus, ele falou que ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ensinaria toda a verdade. Toda a verdade. Isso que é tremendo. Nós temos o melhor professor. Esse professor é tremendo. Ei, Jesus, obrigado. É de graça, não precisa pagar ainda. Ei, Jesus, é só aceitar Jesus. É só aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Espírito Santo, vem, habita em mim, Espírito Santo. Me ensina, me guie. Aí tem que ser obediente para não perder o Espírito Santo. É fácil ganhar, mas é mais fácil perder. Se nós dar as mancadas aí, não xingar o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos guia. E nós temos que estar ali atento à voz do Espírito Santo. Ali, ó. Porque o Espírito Santo, ele quer nos guiar. Muitas vezes nós não damos ouvido, aí é onde a gente tropeça. Aí coloca a culpa em Deus. Ah, Deus, por que aconteceu isso comigo? Não dá ouvido ao Espírito Santo. Então, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, em Cesareia, capítulo 10, versículo 19. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito disse, ó, aqui, ó, ei, Espírito Santo, a importância de ter o Espírito Santo, ó. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, porque Pedro teve a visão, o Espírito lhe disse, estão aí 3 homens à sua procura, portanto levanta-se e desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando, o que os traz até aqui? Olha só que tremendo. Como que o cristão cheio do Espírito Santo, ele não tem surpresa. Então imagine, ó, o Pedro estava lá, na casa, eu acho que do Simão Curtidor, acho que é. Aí vem 3 homens ali, soldados, então imagine se ele não tem o Espírito Santo. Ele já ia desesperar, ou ele ia querer brigar, não fui eu, não sei o quê, eu não fiz nada, ou fugir. Mas ele ouviu o Espírito Santo falou, ó, vai vir 3 homens, ó. Pode ir com eles, que é eu que estou mandando. Aí Pedro desce, o que vocês vieram fazer aqui? Olha só que autoridade quando a gente tem Espírito Santo. É o Espírito Santo, é Ele que guia as nossas vidas. Se você quer ser um missionário, tenha o Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo sair da tua vida. Seja guiado pelo Espírito Santo. Olha só, daí Pedro, ele foi com aqueles homens, não temeu. Ele foi, Deus falou, não vou temer não, vou lá. Aí através de Pedro, o centurião e os seus familiares aceitaram Jesus, foram batizados. E é interessante que eles foram batizados, é isso que é tremendo. Que Pedro, ele vai anunciar o evangelho ali, e era de noite eles foram batizados. Porque o desejo deles ali era ele estava tão cheio da presença de Deus. Não, tá frio, tá nevando, vamos lá se batizar. É esse horário mesmo. Olha só como que é a presença de Deus, é tremendo. Eles não se importaram com o horário. Eles não se importaram com o tempo. Eles foram batizados nas águas e foram batizados com o Espírito Santo. Isso que é tremendo, o Espírito Santo. Isso que é tremendo, nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Então ali Pedro, usado, vai, prega a Cornélio. Ó. Então Pedro começou a falar, ali no versículo 34 do capítulo 10. Ó, então Pedro começou a falar, ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes
o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem que o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Depois que ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe a remissão de pecados. Esse nome tem poder. Aí no versículo 44, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foram derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviram falando em línguas, e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que seja batizado este, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Primeiro eles receberam o Espírito Santo, depois eles foram batizados nas águas. E ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Chegou o conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então olha só como que Deus é tremendo. Deus é tremendo. Então Deus ali, através dos apóstolos, é anunciado o evangelho ali aos judeus, e aqui é os primeiros gentios que o evangelho é pregado. Então aqui começa os gentios. Aí Deus vai levantar Paulo para ir para mais longe, para pregar todos os gentios. Deus é tremendo, Deus é fiel. Glória a Jesus. Atos capítulo 13, versículo 4. Daí vai começar a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Sempre tem a primeira vez, né? Barnabé e Saulo enviados pelo... Isso aqui, eu falo, no versículo 4 ali, Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo enviados pelo Espírito Santo. Como é que está lá? Atos capítulo 13, versículo 4. Barnabé e Saulo enviados pelo Espírito Santo. Quem envia para pregar é o Espírito Santo. E assim esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Olha só, o inimigo ele é sujo. Olha só. Eles foram lá para pregar. Sempre tem que nem é falado aqui, os Sanbalate e os Tobias, né? Sempre tem os Sanbalate e os Tobias querendo atrapalhar. Às vezes você quer ganhar uma alma para Jesus, o inimigo ele vai ter os enviados dele lá.
Mas Deus é mais poderoso. Isso que é. Daí o que acontece? E se opunha a eles, procurando afastar-se da fé. O procônsul. Mas Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse, olha só o que ele vai falar aqui, no versículo 10, ele, disse, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. A autoridade que Paulo teve aqui, é essa autoridade. Hoje, se você falar com uma pessoa desse jeito aqui, você é processado. Se falar de uma pessoa usada pelo inimigo desse jeito aqui, imagine, filho do diabo, cheio de todo engano, a pessoa processa você. E você tem que estar cheio da presença de Deus. Se tiver que ir preso, vai preso. Importante que seja para a glória de Deus. Atos 14, 1, 7, para nós encerrar. Aí Paulo e Barnabé vai estar em Icônio. Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto os judeus como os gregos, de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Aí, quando você faz a obra de Deus, vai ter os Sambalate e Tobias. Olha só, mas os judeus que não tinham crido, o que eles fizeram? Incitaram. Irritaram os ânimos. Incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizesse sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu, uns era pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para regiões vizinhas, onde anunciavam o evangelho. O cristão, ele pode fugir? Claro que pode. Aqui, eles ameaçam, o que eles fizeram? Fugiram. Mas tudo na direção de Deus. Tudo, mas foi para pregar o evangelho. Ele não foi se esconder na caverna. Ele foi para pregar o evangelho em outra região. Glórias a Deus, amém? Que Deus venha abençoar a tua vida. Vamos nos levantar. Glórias a Deus. Gostaria de está chamando o pastor César para estar. Glória a Deus. Você que não tem, você acha, você tem dúvida, ou você não tem o Espírito Santo, se você quiser vir aqui na frente para nós estar orando. Você que deu umas férias para Jesus Cristo e quiser voltar nessa noite aqui, nós vamos estar orando pela tua vida, porque sem Jesus não dá. Você que quer vir aqui na frente, eu tenho certeza que todo o sofrimento, toda a angústia vai sair quando nós tomamos o primeiro passo. Jesus, ele diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então vem aqui na frente. Vem aqui na frente você que está afastada. Porque eu tenho certeza que Jesus, ele vai curar as tuas feridas. Ele vai tirar essa angústia. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Você quer a vitória de Jesus? Não tem. Não tem vitória fora de Jesus. O primeiro passo é nós que temos que dar. Glória a Deus. Que os pastores vão estar orando por você. Quem está fraco também, quem está se sentindo fraco espiritualmente, vem aqui na frente que nós vamos estar orando por vocês.
Vem na frente que eu tenho certeza que a vitória é garantida. Você que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, vem na frente. Tem mais gente. Vem na frente. Em nome de Jesus, vem na frente. Jesus, Ele quer te sarar. Jesus, Ele quer te curar. Se você tá desanimada, vem na frente. Vem na frente, você está desanimada. Se você está desanimado, vem na frente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Hey, yeah. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste.